De volta com o TV News. Olha, muita gente não se importa com o dinheiro, tão pouco com a sua relação com ele. Sabe apenas que precisa trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas e, quem sabe, então, fazer uma poupança. Nessa situação de pandemia, a insegurança financeira aumenta bastante. Os brasileiros são temerosos em ter o dia de manhã, principalmente em relação às finanças, e a insegurança aumenta ainda mais o medo sobre o que fazer com o dinheiro. E a gente vai conversar sobre isso agora com a Adriana Vieira, ela que é coach de finanças e plano financeira. Conversa com a gente lá de Curitiba, passando por tempo. Adriana, bom dia para você, seja bem-vinda ao TV News. Bom dia, Porlane, tudo bem? Sim, aqui tá muito frio. Adriana, fala pra gente como é que é a relação do brasileiro com o dinheiro. Parece que é uma relação um pouco difícil, né? A relação, na realidade, o brasileiro não tem uma boa relação com o dinheiro. A verdade é que em todos os países, essa questão de educação financeira é uma questão ainda muito cheia de tabus, né, por trás. Então, de uma forma geral, todos os países aí do mundo têm problemas, as pessoas têm problemas para lidar com o dinheiro. Mas o brasileiro tem um pouquinho mais, né? Até pelos aspectos culturais aí que tangem, né, a história do nosso país, assim como também tabus religiosos, tabus familiares, tabus individuais, enfim. O brasileiro, por lá engraçado, o brasileiro conhece muito bem a arte de fazer dinheiro, né? O brasileiro é um povo criativo. É verdade. Sabe fazer dinheiro, mas o brasileiro não conhece a arte de cuidar do dinheiro que ganha. Então, o problema do brasileiro não é nem tanto ganhar dinheiro e sim cuidar. O brasileiro não sabe investir dinheiro. O brasileiro entra em endividamento de forma muito fácil, né? Então, a gente acaba caindo em uma série de problemas, de questões financeiras aí, relacionadas à falta de educação financeira que o brasileiro não teve. Nós não tivemos essa educação financeira na infância, né, Porlane? Então, isso tem um peso muito grande na forma como lidamos com o dinheiro. Pois é, Adriana, exatamente quando você fala isso, sobre a relação com o dinheiro desde a infância, a gente percebe o quanto que a gente fica aquém em relação a alguns países, né? É essencial que esse hábito venha de fato de pequeno. Porlane, inclusive, eu trabalho muito forte com educação financeira, tá? E uma das coisas que eu bato muito na tecla e falo muito para as pessoas ensinem as suas crianças, né? Ensinem as crianças a lidar com o dinheiro. Não simplesmente deem uma mesada na mão daquela criança, mas ensine essa criança a cuidar de forma inteligente do dinheiro que ganha, porque a nossa relação com o dinheiro, ela se inicia lá na infância. O nosso modelo mental relacionado ao dinheiro, as nossas crenças relacionadas ao dinheiro, elas são construídas ao longo de toda a vida, iniciando ali a base se inicia ali na infância ainda. Então, é muito importante a forma como a gente lida com o dinheiro. E uma coisa, Porlane, muito importante, é muito séria essa questão de não se falar de dinheiro dentro de casa. Então, a família se senta à mesa e fala sobre problemas, fala sobre situações, história, mas o assunto dinheiro não é abordado, principalmente por aquela questão assim, o pai não pode demonstrar que está com problema financeiro porque ele carrega aquele fardo, né, do provedor, aquele título de provedor do lar. Então, não pode falar que está com problemas financeiros, pode falar que está com dificuldade. Às vezes, quando o filho pede alguma coisa, você fala, não, eu não posso dar, não tem dinheiro sobrando, no máximo isso, né? Mas não é explicado o que acontece de fato, não é explicado uma forma correta de lidar com o dinheiro, como eu posso lidar com o dinheiro, como eu posso fazer esse dinheiro da minha mesada aumentar, né, gradativamente ao longo do tempo. Isso é muito importante, Porlane, essa educação financeira ali dentro de casa. E, Adriana, essa relação do brasileiro com o dinheiro tem piorado por causa da pandemia? Na realidade, assim, eu digo que a pandemia veio expor uma área que já estava fragilizada antes.
Então, a vida financeira do brasileiro está dessa forma porque ela já está realizada antes. Assim como relacionamentos, né, Polânia? A gente tem visto alto índice aí de divórcios, né, durante essa pandemia. Então, não é algo que aconteceu agora, mas já estava fragilizada antes. E com as finanças não é diferente. Qual é a diferença da relação com o dinheiro com as outras relações, né, que nós temos? A diferença é que com qualquer outra relação, você pode se divorciar, você pode afastar, você pode cortar a relação com qualquer pessoa que você entenda que não dá mais seguir aquele relacionamento, seja amizade ou casamento. Agora, com dinheiro não tem divórcio. Com dinheiro não tem como você precisa. Você tem que lidar com dinheiro o resto da sua vida. Então, é que a gente precisa aprender a cultivar melhor, a cuidar desse dinheiro, a fazer o dinheiro trabalhar em nosso favor, né? Para realmente a gente conseguir ter mais fôlego, né? Em futuras crises. Então, explica para a gente como é possível manter o equilíbrio para existir exatamente esses dias que viram. Boa. Assim, Forlane, eu acho que agora tem pessoas que falam, acho que não dá para fazer muita coisa agora, né? No meio dessa crise, a bolsa explodiu, não tem muito o que fazer. Gente, mas tem que fazer. Eu atendo com planejamento financeiro muitas pessoas que falam assim, Adriana, eu chego do meu trabalho preocupada, estressada, com medo da pandemia, eu me sinto mais angustiada, eu me sinto mais ansiosa, e daí eu sento, abro uma página, né, de compras que eu gosto só para olhar, né, só para dar uma olhadinha, espiadinha, e acabo comprando. Então, assim, a gente precisa nesse momento ficar muito mais atento às nossas emoções, porque são as nossas emoções que conduzem as nossas decisões financeiras, são as nossas emoções que decidem por nós. Então, assim, às vezes você pensa, só vou dar uma olhadinha nesse site, só vou dar uma olhadinha nessa página, no perfil aqui dessa loja que eu gosto, consumindo. Então, ficar atento às suas emoções, atento àquilo que tem te levado a consumir, para evitar que você acabe entrando numa bola de neve ainda maior, com dívida no cartão de crédito, com parcelas em parcelas, né? E realmente ter tudo na ponta do lápis. Eu acho que esse momento é um momento de controle. Ter tudo. Quanto eu devo, quanto eu gasto, quais são as despesas fixas, variáveis, sazonais. Ter tudo na ponta do lápis eu acho que é fundamental para que a gente possa ter uma clareza maior da nossa situação financeira, né? Pedir descontos. Hoje nesse momento de pandemia, muitos comerciantes, muitas lojas, proprietários de imóveis estão dando desconto sobre produtos, serviços, sobre os aluguéis. Então, vale a pena pedir descontos mesmo, sabe? Tirar a vergonha, tirar aquele tabu realmente da vergonha de que, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô sem dinheiro, vão pensar que as coisas estão difíceis. E, na verdade, não. A gente precisa de pedir desconto em tudo, né? E passar um pente fino, Porlane, nas despesas. Dá uma olhada mesmo. Quais são as despesas que estão impactando aqui no meu orçamento mensal e que nem fazem sentido para mim, sim, né? Algo que eu gasto que eu nem percebo, aquela sensação no final do mês que o dinheiro foi embora e eu não sei com o que eu gastei. Poxa, então você gastou com coisa que não faz tanto sentido. Então, assim, pensar muito bem naquilo que você dinheiro, onde você direcionar o seu dinheiro. Isso é muito importante a gente ter essa clareza, Porlane. Tá bom, Adriana, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar. Pedir para o pessoal anotar também as dicas, já estou anotando, tá bom? Esse dia para você. A gente volta a entrar em outra oportunidade. Muito obrigada, Porlane. E olha só, gente, há pouco menos de um mês do inverno, a gente precisa estar atento em relação aos carros, porque por conta da chuva a gente pode ter alguns problemas. Quem traz detalhes para a gente sobre como aqui que a gente deve estar atento nessa época do ano, Fernando Palmeira, a gente confere agora. Tempo nublado, prenúncio de chuva. E chove no interior, chove nas cidades, chove aqui também na capital alagoana.
e aparecem as poças d'água, muita chuva, muita água, que traz problemas para muitos veículos. Seu carro com certeza já apresentou algum isolamento, algum problema devido às chuvas. Vamos aqui falar com um expert no assunto, um dos grandes especialistas em mecânica, que é o Marinho Júnior, e ele nos fala quais os sinais que o carro apresenta, quais são os problemas que as águas, principalmente as chuvas e os terrenos alagados, trazem aos carros. Ele pode apresentar desde um simples falhamento, que é só ali, normalmente uma bobina, um cabo, uma vela, enxugar aquilo ali. Isso aí só fica na parte de mão de obra, não danificando, chegando nem a danificar a peça propriamente dita. Mas como também pode chegar a se bater o motor, a se quebrar o motor, causando um prejuízo aí bem maior e bem considerável. Não é aconselhável encontrar uma poça d'água grande, média ou mesmo pequena e tentar atravessar numa certa altura do motor ou do próprio veículo, né? Se possível, evitar. Faça a volta do carro, tente contornar. Caso não, com prudência, cautela, ali em marcha lenta, tentando ver alguém passar antes, isso é uma referência, ver se é uma poça baixa, aí dá para levar. No caso de alagamento que acontece nas grandes chuvas, que chega a alagar, essa sim, só se for realmente não tiver mais como voltar. Aí o mesmo procedimento, entra ali em marcha lenta, segura e tenta transpor, mas de preferência não, prejuízo é grande. Parte elétrica, parte mecânica, qual a parte ou as partes mais vulneráveis para a água em um veículo automotor? De uma maneira geral, são todas. O que eu posso classificar é que a parte mecânica pode ocasionar um prejuízo maior. Mas tanto a parte elétrica, elas estão mais ou menos ali no mesmo nível em relação ao nível da rua. Pode todas as duas ter problema ali com a passagem de uma água. Carro a gás, carro a álcool, carro a diesel, qual desses motores o mais vulnerável, o mais propenso a ter problemas? Na parte elétrica, os dois, os três, no caso até os quatro. A álcool não vai fazer diferença. A álcool, gasolina, que ela pode danificar a parte eletrônica, e gás. Todos têm hoje, e hoje os carros são tudo eletrônico, mais moderno, pode haver o mesmo problema. Em relação ao motor, o carro a diesel ele tem uma certa segurança a mais, porque ele já não vai ter alguns componentes elétricos, mas não, mesmo assim pode haver uma quebra de motor com a sucção de água. A mesma questão, porque são motores a explosão, pode ocasionar ali uma quebra, que é o famoso calço hidráulico, que seria o pior da história. Eu não quero esquecer a novidade do momento, que é o carro híbrido que vem entre o motor de explosão e o motor a bateria. Será que esse não é um dos mais vulneráveis? Pelo menos o sistema é moderno, mas bateria, que é parte elétrica, não pode exigir um cuidado maior? Olha, aí já se eliminaria a questão do motor a explosão. Ele não tem, ele só é um motor elétrico. Aí a gente ficaria só com a parte elétrica danificada, que pode ocasionar um prejuízo grande. As baterias ainda têm um valor considerável, mas na parte elétrica seria essa diferença. Não teria esse prejuízo do motor a explosão. Mas também não tem para onde correr. Marinho Júnior, você como referência em mecânica em Maceió, tem aqui a oficina do Marinho no bairro do Poço, muito conhecida. Olhando para as câmeras da TV Mar, faz aí uma orientação para haver uma prevenção e evitar problemas devido às águas das chuvas, principalmente para todo e qualquer veículo, para os proprietários, a sua orientação prévia aí. Cautela sempre, né? Tente evitar sair nos dias de chuvas com maior quantidade. Se tiver de sair, cautela, muita cautela. É a única coisa que pode evitar. Se você vê uma rua largada, pare, tente voltar, não se atreva. A gente tem sempre essa questão do desafio. Vai dar, não considere, tente voltar. A TV Mar já teve matérias aí com Videla Araújo, mostrando uma senhora jovem aflita no bairro do Farol, na rua Miguel Palmeira. Salvo engano, o automóvel pequeno, baixo, tentou passar uma água lá, um tipo de um riacho de águas de chuvas. Qual o resultado? Infelizmente o carro não aguentou e ela teve que cautelosamente voltar para evitar problemas maiores. Então,
muito cuidado com a água que está encalhada, que está empoçada nas vias de Maceió, de qualquer parte de Alagoas e do Brasil. Então você que está com seu carro no momento do inverno, tenha muita cautela para não querer atravessar aquilo que sob as águas pode estar também uma cratera e ter problemas mecânicos e de suspensão no seu veículo. São essas dicas que a gente veio aqui até a oficina do Marinho para trazer para você que merece e precisa todas essas orientações e essas prevenções. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. Sei bem, viu, o prejuízo que essas ruas alagadas deixam no nosso carro, viu? E olha só, a gente aproveita que está falando de carro, vamos falar de trânsito também. Para você aí que é condutor, costuma passar aqui pela região baixa da cidade, fica atento, porque teve mudança no trânsito lá na região da Pajuçara. Fernando Palmeira volta mais uma vez aqui, trazendo informações para a gente. Mudança no trânsito entre Quintino Bocaiúva e aqui na confluência também com o Domingos Lordizente. É uma via que divide os dois bairros, Pajuçara e Ponta da Terra. A presença de agentes da SMTT para alertar e orientar a todos que por aqui transitam. Vamos falar com o Patrick Calado, agente de trânsito, e ele nos explica como é que está acontecendo e o porquê dessa mudança. Então, Fernando Palmeira, essa mudança é no sentido de dar mais segurança viária à população, para que os pedestres consigam visualizar melhor o fluxo, já que vai ser sentido único, né? A rua Domingos Lotes Lane, ela vem no sentido praia, Pajuçara, em direção à Ponta da Terra, e a sua paralela, a rua Araújo Bivar, é o contrário, é sentido quem vem da Ponta da Terra, sentido Pajuçara, em direção à Orla. Então essa mudança é para dar fluidez ao trânsito que em determinados momentos é intenso e com relação à segurança viária dos pedestres. Ainda muita gente desavisada, não preste atenção porque as placas já estão colocadas, mas ainda muitos deles insistem em transitar, principalmente nessa via aqui, que hoje agora já é contramão. Exatamente, já houve essa mudança nesse final de semana, mas é natural, né? Quando se há uma mudança de sentido, de fluxo, então os condutores precisam se adequar e por isso essa semana de trabalho educativo da SMTT, junto aqui aos condutores da região, para que eles se conscientizem que precisam respeitar a sinalização por conta da segurança viária do local. Os moradores aqui sempre reclamam de que há muita colisão, ou havia, né, que a partir de agora vai diminuir essa situação. As colisões eram registradas sempre pela SMTT? Sim, sempre que nós éramos chamados, nós vínhamos aqui ao local e realmente nós temos um índice muito grande de acidentes nesses cruzamentos. Tanto aqui, da Quintino Bocaiúva com a Domingos Lotes Lane, como mais na frente, que já é a Almirante Mascarenhas com a Araújo Bivar. Então, realmente, muitos acidentes. Fique à vontade para dizer à comunidade, principalmente aqueles que por aqui moram, os que transitam por aqui, porque a mudança realmente é para uma melhor segurança, uma melhor fluidez no trânsito e o bem-estar da comunidade, né? Certo. A SMTT pede que você, que é morador da região, tenha consciência de que essa mudança foi feita para você, para que garanta a segurança viária do pedestre, dos ciclistas e dos condutores que por aqui transitam. Então é só observar a sinalização que foi colocada e essa semana uma forma educativa para que a gente conscientize a todos vocês. Aqui é muitas colisões, além de pedestre, aqui teve de pedestre também, que aqui não respeita. Então agora que fizeram a mudança agora do trânsito, pode melhorar. Mas o melhor mesmo é colocar a lombada para que reduza mais, ainda continua a freada. A freada continua ainda, os pessoal tem a educação do trânsito, que o pessoal está colocando agora, para educar. Inclusive tem uns nossos moradores, essa casa aqui ao lado aqui, já entrou 2 carros, hein? 2 carros entrou em sua casa, do nosso morador. 2 colisões nessa parte aqui, pode filmar aqui, ó, nosso amigo. Entrou 2 carros aqui já de colisão. E aqui constantemente, agora pode ser que mude mais a situação aqui na BR agora, né? Com essa mudança de trânsito, né, amigo? Até os ferros de segurança da esquina. Aqui, ó, esse aqui já teve duas despesas. Muitos carros já colidiram aqui, o nosso amigo aqui, vizinho, porque nós não aguenta mais. E agora com essa mudança de tráfego, você agora melhora mais, né? Além de acidentes, também atropelamento ocorria. E um atropelamento constante. Freada bruscamente também, mais final de semana. Sexta, sábado e domingo, continua sempre essas colisões. E os pedestres, foi muitos acidentes aqui já, dos pedestres também. Senhoras idosas não podem parar, que breca na frente dos carros. E arrisca a madrugada. Inclusive tem um túnel ali, ó, uma lombada ali, que as molas dos carros caem ali, Palmeira. Ali tem uma boca de lobo,
E tem uma situação essa boca de lobo também na frente. Não adianta ter lombada com essa boca de lobo aí. E os carros do bambeio desviam do asfalto. Diante de tantas essas reclamações e acidentes que acontecem ou aconteciam, esperamos que a partir de agora não aconteçam, e atropelamentos com comprometimento da integridade física das pessoas e até da própria vida. Lamentável, mas a SMTT já fez a mudança através da sua engenharia e os agentes continuam aí, atuando como mostram as imagens do Chico Nogueira, aqui entre Pajuçara e Ponta da Terra, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, o canal 525 NET. Claro. Atenção para essas mudanças. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais informações.